Olá pessoal, mais um episódio do Mérito da Causa, seu podcast jurídico. Igor Lúcio aqui falando. Hoje vamos receber o Dr. Matheus Bezerra, que é doutor em Direito pela UFBA, graduado em Direito pela UESC, é professor da Faculdade de Direito da UNEB, Campus 15, advogado, inclusive integrando a Comissão da Propriedade Intelectual da OAB Bahia. Lúcio? Sejam bem-vindos mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado pela atenção. Já quero começar hoje agradecendo ao Estúdio Rocon. Mais uma vez, obrigado, Caio, por todo o apoio, por seu trabalho primoroso. Vamos em frente. E hoje é uma grande alegria receber o professor Matheus. Tive a oportunidade de ser aluno do professor na UNEB e hoje para falarmos sobre propriedade intelectual, que é um assunto que me interessa muito, eu me interesso bastante pela área do direito empresarial e a propriedade intelectual cada vez mais ganha importância. Então eu quero iniciar agradecendo muito pela sua atenção, professor, pelo seu tempo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que nosso bate-papo vai ser hoje muito proveitoso. Com certeza. Primeiramente, eu agradeço também ao convite para vir aqui falar, a gente debater um pouquinho sobre direito, é sempre muito interessante. Então, obrigado, Igor, obrigado, Lúcio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E vou começar aqui mostrando para vocês, o professor é autor, nos trouxe aqui o Manual de Propriedade Intelectual, já em terceira edição. Eu tive a felicidade aqui de receber com a dedicatória do professor. Obrigado, professor, pelas palavras carinhosas. Tenho certeza que a leitura vai ser ótima. Então, nós vamos deixar os contatos do professor aí mais à frente. Quem tiver interesse no assunto, você estudante de direito, você advogado, é isso, né? É uma área relativa que vem ganhando muita importância no nosso ordenamento jurídico. E o professor é um grande conhecedor. Acho que esse livro, eu imagino que seja assim, um pontapé inicial, né, professor? Bom para os advogados aí que tenham interesse e necessidade de iniciar os estudos nessa área. Vamos começar falando um pouquinho, professor, do livro, fazendo um link aí com qual foi a motivação, né? O que te motivou a, entre outras áreas, que o professor é muito bom em outras áreas também, mas esse objeto principal do seu estudo, qual foi a motivação inicial, professor? Bom, inicialmente, eu fiz a graduação, não tinha nenhum contato, quase nenhum contato, né? Já tem algum tempinho lá de graduação, então a gente não tinha uma disciplina de propriedade intelectual. Então, inicialmente, foi uma disciplina que passou, quando eu fiz o curso, passou muito despercebida. Tinha em direito comercial, né? Eu sou da época que a disciplina era direito comercial, e tinha um ponto lá que tinha a disciplina que falava de propriedade industrial, e o direito civil não falava do direito autoral. Existia sempre essa divisão, né? O direito civil, ele, no Código de 16, ele começou tratando da propriedade do direito autoral, e o Código Comercial ficava com a propriedade industrial, que são os dois ramos da propriedade intelectual. Mas assim, passou despercebido, mas foi um assunto que eu gostei. Eu vi pouco, mas eu gostei daquilo ali. Aí quando foi um tempo depois, né, que eu me formei, eu comecei a ler um pouco sobre patente e queria fazer a discussão sobre patente de medicamentos, né? E fiz o mestrado e a minha dissertação, né? O meu projeto de pesquisa que eu apresentei no mestrado foi sobre o licenciamento compulsório, que vulgarmente a gente chama de quebra de patentes, né? Então era sobre a quebra de patente de medicamentos. Isso aí, lá, né, eu ingressei no mestrado em 2007, né, concluí em 2009, e aí a partir daquilo ali eu comecei a estudar mais. Foi um pontapé inicial para eu pesquisar mais a questão da propriedade intelectual e desenvolvendo, né? Com o passar do tempo, né, algumas coisas, né, porque o trabalho, né, ele me permitiu também alguns contatos, né, algumas pessoas, porque um trabalho como você falar sobre o licenciamento compulsório é um tema que não é muito explorado, tá? Então, dos temas que eu tenho de pesquisa, era um tema assim que pouco se falava de licenciamento compulsório. Então, nesse livro, para mim, foi um desafio nessa pesquisa, que depois virou um livro, né, pela editora Juruá, que é Patente de Medicamentos.
e ele foi um desafio justamente pesquisar sobre essa área que quase ninguém falava, então tinha pouco material. E a partir daí eu também fui me interessando em estudar mais, me aprofundar mais nos estudos. E com o passar do tempo, estudando um pouquinho, lecionando também aqui na UNEB propriedade intelectual e sendo muitas vezes convidado também para falar da propriedade intelectual em outros espaços, fui aprofundando meus estudos até que resolvi escrever o manual. Sim. Fui para, uma vez eu estava conversando com o editor, ele falou, olha, eu tenho interesse no manual de propriedade intelectual, e aí, digamos assim, plantou aquela semente, né? Eu falei, não, já tenho uma parte, assim, porque eu sempre gosto de ir preparando, quando eu vou preparando aula, sempre tem a pesquisa, as notas, né? E aí era só colocar tudo mais no papel. Aí levou um tempinho para ajustar tudo, mas o trabalho ficou pronto, aí eu apresentei para uma editora, e aí apresentei para a Lumen Juris, e a Lumen Juris topou a publicação. E aí de lá para cá, né, a gente está aí na terceira edição e fico feliz assim com o retorno que ele tem tido, né? Maravilha. É um desafio porque geralmente nessa área de propriedade intelectual não há uma unidade nos livros. Existem duas áreas, na verdade são dois ramos que poderiam ser autônomos e alguns autores defendem essa divisão entre direito autoral e a propriedade industrial. Sim. E o desafio era justamente colocar tudo num livro só, num trabalho só, para facilitar para o estudante, porque às vezes o estudante ele vai pegar a disciplina que é propriedade intelectual, que hoje já tem alguns cursos como optativo, e tem esse desafio, digamos, teria que pegar um livro para um e um livro para outro. Então, a ideia foi sempre facilitar para que o estudante ele tivesse o conhecimento ao seu alcance num livro só. Então, fiz essa união aí, né, tentando fazer sondar os pontos, né, porque existe diferença entre um e outro, mas aí foi dando certo aí. Perfeito. E o professor falou nesse ramo específico de estudo de quebra de patentes de medicamentos. E aí eu estava me lembrando, acho que o professor mais novo, talvez não se lembre, se não me engano foi no governo Fernando Henrique Cardoso, o José Serra era o ministro da Saúde, foi quando Genéricos? Mas basicamente os genéricos inicialmente eles eram impossibilitados justamente pela impossibilidade de quebra de patente. Esse foi o primeiro obstáculo. Foi naquela época ali que eles venceram essa queda de braço. Se não me engano, 98, né? 97, e eu me lembro que houve assim um impacto imediato e muito grande nos preços, né? Então é uma coisa que você vê, algumas vezes é difícil trazer essa discussão de marcas, ou era difícil para a realidade, mas nesse caso, né, foi isso. Vencida essa batalha judicial, foi imediato, né, uma queda de preço assim, acentuada, e medicamento é complicado mesmo, né, você deixar de tornar, de disponibilizar. É a queda de braço principalmente porque estava inserida vamos dizer assim, num alcance de política pública. Exato. Né? Então, assim... E, ao mesmo tempo, interesses privados poderosíssimos também. Exatamente. Né? Sim. Eu agradeço primeiramente por você falar, você é mais jovem do que eu, né? Mas eu acompanhei Você é bem mais jovem que eu, isso que eu falei. Não é isso, mas eu já acompanhava essa discussão, né, da época do governo Fernando Henrique. Sim. Inclusive tem nesse livro e tem no outro, né, o Patente de Medicamentos tem falando sobre isso, porque acho que foi o início mesmo, né, professor? Foi uma virada de chave ali, né? Na verdade, existia a previsão da lei, a lei é de 96, existia a previsão do licenciamento compulsório. E faltava um decreto para regulamentar como seria essa quebra, né, de patente, né? Que é o licenciamento compulsório, tecnicamente falando. E no governo Fernando Henrique, quando o José Serra era o ministro, houve o primeiro decreto, né, que foi um decreto que regulamentou a quebra de patente, né, esse licenciamento compulsório. Perfeito. Mas a quebra mesmo efetiva ela só começou a acontecer em 2004, né, no caso por conta de um medicamento do coquetel anti-AIDS. Né? O Brasil ele sempre comprou essa briga porque o Brasil, o SUS, ele fornece
o tratamento, né, para AIDS, fornecer o coquetel. E os laboratórios, muitos que detinham a patente, eles não queriam abaixar o preço, né? Então, isso era sempre uma briga do governo para tentar reduzir. E aí, quando foi em 2004, o Brasil fez a quebra da patente, né, o licenciamento compulsório do medicamento, a Favirense, e aí que começou a modificar. Sim. Em relação à queda de preço, ela se dá muito com a situação, né, que os medicamentos eles são patenteados e tem um prazo, né, de duração. Então, quando passa esse prazo, né, aí outro laboratório pode copiar livremente. Né? Ele cai em domínio público e aí pode ser cai em livre concorrência. Isso, aí o valor realmente cai. Sim. Professor, eu vou te pedir permissão para que a gente volte um pouco para tratarmos de alguns conceitos mais básicos, né? Para a gente poder nos situar aqui e situar a turma que está conosco. Então, essa diferença, né, de direitos autorais, patentes, marcas, desenhos industriais, esses conceitos mais básicos, queria que o professor, por favor, discorresse um pouco para nós a respeito. Pronto, vamos lá. Isso é um grande desafio, né? Falar de tudo isso aí, mas é bem interessante, é bom para a gente ir esclarecendo. Isso. Primeiro, assim, só para esclarecer para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, o que é a propriedade intelectual, né? Eu acho que quando a gente fala e coloca assim, o tema propriedade intelectual, né? O que vem à mente, né? Então, é muito fácil a gente perceber o que é uma propriedade. A gente tem aqui, por exemplo, estou vendo aqui o óculos, a gente tem copos sem microfone, né? Tem uma série de coisas, câmeras, tudo isso é parte da propriedade. A gente compra e leva para casa. Então, acaba sendo nosso. Então, esse conceito tradicional de propriedade ele é muito fácil de ser explicado, né? Propriedade como aquilo que você tem, você compra, e fica no seu domínio. A propriedade intelectual, ela parte de uma outra ideia. Ela parte justamente de que você cria algo, mas essa criação, ela reúne tanto o que é físico quanto o que é espiritual, no sentido da criação, né? Então você tem o procedimento, não é simplesmente só a ideia não é passiva de proteção, mas quando você começa a materializar aquela ideia. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu vi num programa de televisão que já tinha uma figura de um holograma. E aí eles fizeram assim, um apresentador e outra pessoa em outro local fizeram um holograma. Ali, uma empresa que desenvolveu aquele equipamento. Mas na década de 70, né, tinha um filme de Star Wars. Sim. Que tinha o robô, o R2, que ele projetava imagem. Então, assim, o George Lucas, né, que foi quem produziu aquele filme, aquela obra, ele lançou a ideia daquela projeção. Só que ele não desenvolveu nada além disso. Aquilo, só foi a ideia. Então, quem desenvolveu acaba sendo o autor intelectual daquele trabalho e vai ser o detentor. Se for uma patente, ele tem que registrar. Mas, só voltando aqui para esclarecer. A ideia em si, ela não é apropriável. Você precisa da ideia e precisa, digamos assim, também que essa ideia seja materializada. Sim. Então, por exemplo, aqui Lúcio nos apresentou um livro. O livro, ele é uma propriedade intelectual. Então, o conteúdo desse livro, ele não pode ser copiado sem a minha autorização, sem a permissão legal. Então, outra pessoa não pode utilizar, dizer que esse livro é dela, porque o livro foi escrito por mim. Então, você vai pegar o trabalho, você pode citar, mas você não vai se apropriar daquilo. E outra coisa é o exemplar que tem ali. O exemplar é de Lúcio. Sim, então, Lúcio o exemplar tem uma propriedade, a questão material. Eu não tenho uma propriedade sobre o exemplar dele, mas aquele conteúdo intelectual que está ali, ele me pertence. Te pertence, é indisponível, né? É indisponível, sim, porque... E tem essa questão também de você é detentor do bem, mas não do direito, né? Há essa diferenciação
Que às vezes a gente pensa que é o mesmo conteúdo, é o mesmo, está interligado, mas tem essa separação, que às vezes é difícil de enxergar essa separação. Né? Sim. É por isso que, por exemplo, as pessoas que têm um livro, detêm um livro, eu lembro disso por conta da questão de muitos dos estudantes. Né? O livro é meu, eu não posso tirar a fotocópia? Tem muito isso, mas eu comprei, eu adquiri, eu paguei pelo livro, eu posso fazer o que eu quiser com o livro. Não, é diferente. Existe um corte aí né, que não pode ser confundido. Né? Sim, justamente, é a questão da reprodução, você não pode reproduzir. Então, a propriedade intelectual, ela tem essa preocupação justamente de evitar a reprodução indevida, né? Porque enquanto a gente, digamos assim, vamos supor que a gente está aqui há anos atrás, há muitos anos atrás, antes da imprensa. Então, era muito difícil você reproduzir um livro. Então, eu ia escrever esse livro todo à mão, e Igor, se quisesse plagiar ou fazer, ele ia ter que reproduzir todo esse trabalho na mão. Né? Então, isso não era tão simples. Né? Hoje a gente já tem uma facilidade muito grande de violar a propriedade intelectual. E a partir do fato de que essa propriedade ela pode ser reproduzida em larga escala, então o interesse econômico sobre a propriedade ele ganha outra dimensão. Então, antigamente, escrever um livro desse para, digamos assim, uma pessoa ou outra teria acesso. Né? Depois da imprensa, esse livro ele pode ser comercializado em larga escala. Então, a propriedade intelectual ela tem essa preocupação justamente porque os mecanismos de reprodução podem violar a propriedade intelectual. E a propriedade intelectual ela ainda tem uma característica que é bem diferente das outras. Porque se você tem a sua casa, você tem um terreno, né? Você tem a sua casa, você vai morar, vai cercar, você está protegido ali naquele seu espaço, né? Você garante o direito, assim. E digamos, o terreno, sua casa, ele não vai ser levado para um outro lugar para ser invadido lá. A propriedade intelectual, ela tem essa característica de que ela pode ser reproduzida em outro local. Entendeu? E a internet até ela dá uma dimensão muito ampla a essa possibilidade, né? Digamos, você tem um trabalho aqui, ele pode haver uma invasão, digamos, no computador de uma editora, e esse trabalho ele está sendo reproduzido indevidamente, sei lá, na Ucrânia, na Índia, na China, né? Então, a propriedade intelectual também ela tem que trabalhar com os tratados internacionais, justamente para evitar que a proteção ela seja mais restrita, né? Porque para o criador, para o autor, para o inventor, digamos assim, ele buscar essa proteção internacional é bem difícil, né? Digamos, você tem o seu trabalho e você tem que buscar essa proteção em cada um dos lugares. Olha, estão violando na Argentina, e aí você regramentos distintos, né? Aplicação distinta. Observar que um estado não é tão rigoroso quanto o outro, e uma ideia apropriada por outro país que realmente é importante a legislação talvez tenha que ser mais restritiva mesmo, né? Porque a aplicação é bem mais difícil, né? Hoje alguns livros hoje não tem nem essa cópia física, nunca terão, né? Eles nascem digitais. O e-book, por exemplo, acho que é muito mais fácil de você violar. Realmente a tecnologia a tecnologia que facilita tanto para que o autor consiga completar o livro, porque não devia ser fácil redigir um livro numa máquina de escrever, né? Imagina hoje a facilidade que você tem de tantos softwares, né? Mas é a mesma tecnologia também que põe em risco, né? o seu... E também, Lúcio, a divulgação da obra, né? Porque hoje está muito mais fácil você divulgar uma obra. Agora mesmo, acabamos de falar sobre a obra do professor. Então o outro já olha ali. Já, se não... Claro que a gente falou o nome da obra, o nome, né? Mas hoje você pega, dá um print na foto. Você joga a foto no Google e a foto já aparece ali o site que você vai comprar. Sem precisar digitar nada. Então a facilidade até de divulgação da obra hoje está bem assim, acessível, e nós temos em larga escala. Mas infelizmente essa questão mesmo de apropriação da apropriação indevida, né? Professor, passando um pouco
assim, vamos dizer, esse direito comparado aí com outros países, uma coisa que, por exemplo, eu acho que nos Estados Unidos, não sei, alguns países da Europa, você pode, por exemplo, ter como marca um som, ou até um odor. E o que acontece na sua maneira de ver, o nosso ordenamento pátrio, ele caminha para que também se amplie nessas áreas. Estou dando só um exemplo, por exemplo, o Plim Plim da Rede Globo, né? Por exemplo, né? Que é uma coisa tão distintiva, mas que ainda não é possível no Brasil. Ou é porque existe alguma limitação no nosso modelo? Limitação não, existe alguma diretriz no nosso modelo ou poderíamos avançar para essa ampliação? Bom, a gente tem uma limitação sim, porque o direito brasileiro ele tem a proteção da marca para uma distintividade visual. Sim. Então ela não ampliou, por exemplo, para a olfativa, né, como existe a questão dos perfumes, né, que alguns países adotam. E tem a questão também sonora, né? Então, a auditiva, né? Então, essa marca, ela, digamos assim, no Brasil, ele tem o que alguns chamam de proteção tradicional. Sim. Então, teria que avançar um pouco para mudar o direito, para ampliar o escopo. Se isso for, né? Se isso for de interesse, né? A questão é que cada país ele vai dar uma proteção diferente de acordo com a cultura, né, da compreensão do seu estágio. Até então não tem essa proteção no Brasil, mas eu também não duvido que futuramente a gente possa ter uma ampliação dessa proteção, porque realmente ela representa a distinção. Toda vez que tem uma distinção, isso pode gerar aí uma proteção, né, para aquele que criou essa distinção. Sim. E um outro fator que eu acho interessante agora com relação a marcas primeiro, sim, eu queria que o professor falasse um pouco a respeito do conceito básico, especificamente a respeito de marcas, né, de como isso surgiu. E eu acredito que esteja havendo uma mudança de paradigma, porque até relativamente pouco tempo atrás, poucas marcas no mundo eram muito valiosas. E hoje, até por muitas startups, muitas vezes hoje é normal que uma operação tenha como seu ativo mais precioso a marca. Então é isso, eu acho que talvez haja uma ampliação, né? uma ampliação nesse escopo de proteção, não só mais com relação à manutenção dessa distinção, mas também como um valor econômico em si. Então, se for por esse caminho mesmo, eu queria que o professor nos desse um pouco de um contexto, né, dessa caminhada da proteção especificamente a marcas. Sim, a marca ela é uma importante proteção, né? Como eu falei, o direito brasileiro se preocupa mais com a questão visual, porque a marca ela cria uma distinção entre o produto. Então, quando você tem a marca, você já consegue olhar para o produto e saber, digamos, se aquilo ali pode ser confiável ou não ser confiável, né? Então, você consegue já fazer aquela distinção. A marca ela agrega o valor realmente ao produto, né? Então, se a marca é boa, se ela apresenta distinção, aquilo ali faz com que o produto ele tenha um elevado valor. Então a marca ela tem já um histórico, né? A marca já é conhecida por muito tempo e atualmente a gente vê que existe um maior trabalho na questão da marca, né? Na exploração da marca. E as marcas elas têm ganhado, a meu ver, assim, uma dimensão até maior, né? E eu acredito que ultimamente na pandemia a gente viu, pelo menos quem trabalha, eu acho que viu muito conflito de marca. Sim. Porque todo mundo começou a ir para a internet, né? Começou a disputar um espaço que é público. Então uma coisa é você ter, digamos, a sua marca, você vai montar uma empresa aqui em Valença e muitas vezes aquele nome ele já está protegido, mas você não sabe, nem o dono daquela marca, o proprietário titular, ele se incomoda com aquela proteção. Mas quando todo mundo começou a ir para a internet, né,
e divulgar os seus produtos. Eu acho que aí a gente já começou a ter um certo conflito, né? E aí muitos problemas de marca começaram a aparecer. Mas a marca é um elemento significativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui em Valença, eu gosto de farinha de mandioca, né? Aqui em Valença eu compro farinha de mandioca em um lugar, porque não tem marca. É aquela farinha que não tem marca, não tem nome, não tem nada. É aquele, né, da zona rural, tem um lugar que eu acho... Direto do produtor. Direto do produtor. E como eu já comprei em outros lugares e não vi o produto tão bom, eu só compro no mesmo local. Se tivesse a marca, digamos lá, farinha do Lúcio, né, ou da região, farinha de Cajaíba, alguma coisa, qualquer lugar que eu fosse, que tivesse lá a marca, eu falar, não, essa daqui é a farinha que eu compro. Agora, como não tem, se eu for na loja do lado e eu não souber, eu não vou comprar. Não sabe a procedência, não consegue fazer essa distinção, né? E a marca, ela tem essa possibilidade. Ela vai separar o consumidor, porque ela se apresenta para a clientela. Então, você acaba fixando a clientela quando você vê a marca. Então, só o fato de você colocar aquele nome ou aquele símbolo em um determinado produto, a gente, né, que do lado do consumidor, a gente já vai ver que aquilo ali tem uma determinada qualidade, que é o que a gente espera, né? Então, se não for realmente aquele produto, vai haver uma decepção, né? Ou por uma fraude, que aí há uma violação justamente a uma concorrência desleal e você acaba tomando indevidamente a clientela que foi construída. Uma conduta parasitária, né? Isso, perfeitamente. Então, assim, a marca, ela é significativa por isso. Ela vai identificar o produto, muita gente já confia na marca, né? Então, vários e vários produtos, né? Pode ser o calçado, pode ser o vestuário, pode ser alimentos, né? Tem restaurantes que eles só trabalham com determinada marca. Porque se ele muda a marca de um determinado produto, interfere no sabor. Então, existe essa preferência de marcas, né, que é significativa. E continuando ainda um pouco sobre marcas, professor, vamos dizer que o hoje estudante e logo advogado ou jovem advogado, um advogado que ainda não teve, nunca atuou nessa área, ele tem um cliente que tem uma empresa já consolidada, né, utilizando ali aquela marca e a logomarca há muito tempo, e ele pergunta ao cliente se ele algum dia já se preocupou com a regularização dessa, e ele fala que não. Então, assim, quais seriam os passos para um advogado, né, para o início de uma pesquisa? E basicamente, assim, nos deu o caminho das pedras, professor? Pronto, vamos lá. Primeiramente, é importante que todo negócio, né, ele tem essa preocupação por registrar a marca e assegurar a propriedade. Geralmente, esse não é o caminho adotado. Geralmente, o empresário, ele visa, é claro, o retorno. Olha, vou ver se o negócio vai dar certo ou não. Se der certo, eu faço o investimento na marca, né? Geralmente, o pensamento é esse. O que é que acontece? Isso é um caminho, muitas vezes, arriscado, porque você faz um investimento, você passa anos e anos investindo naquele produto e de uma hora para outra você é obrigado a tirar aquele produto, né, ou mudar aquele nome, aquele serviço que você presta, mudar aquela identidade que você tem com a clientela justamente porque outra pessoa foi e fez o registro anteriormente. A marca, ela não se preocupa com quem criou, diferente do direito autoral, né, uma característica da propriedade industrial. Então ela vai se preocupar quem fizer o registro primeiro. Então, quando você faz o registro de marca antes, né, você faz um estudo, né, que a gente tem que fazer uma busca no INPI, fazer uma pesquisa das marcas existentes, a possibilidade de conflito na categoria, porque às vezes a marca ela não é, digamos, idêntica, mas ela mesmo assim ela pode gerar um conflito. Então, é preciso fazer um estudo, né, para saber se realmente existe esse conflito. E uma vez que você faz o registro daquela marca, você tem a proteção. Se você não faz, você está desamparado. Então, muitas vezes a gente se depara na prática, né, e
o recém-formado, digamos, que vai ter contato com o empresário, ele vai se deparar com isso, com empresas que não se preocuparam em fazer o registro. Sim. E muitas vezes foram notificadas para mudar o nome. Então isso é um drama, porque você, digamos, já tem 10, 15, 20 anos no mercado, você vai ter que trocar o nome da sua empresa, a sua identidade, por um outro, justamente porque você não fez a proteção no momento. Então isso acaba, né, sendo traumático, né? Porque a escolha do nome é uma questão muito pessoal. Sim, e então, dependendo do ramo de atuação, isso pode ser fatal, né? Pode vir a ser um erro fatal. Aconteceu no Mega Chique, né? Lembro, que era ponto chique, né? Era ponto chique. E registrou. Eu lembro quando foi isso, né? O restaurante aqui, o mais tradicional aqui de Valença, o Mega o Chique. tradicional ponto chique, foi obrigado a se tornar Mega Chique. No caso deles, a comida continuou sendo boa, eles construíram um novo nome, então, mas hoje é isso, dependendo, principalmente na internet, né? Que o seu ativo físico ali muitas vezes é inexistente. Exato. São 2, 3 empreendedores trabalhando cada um da sua casa. Tudo que você tem Exato. É a marca, e é ligado a algum serviço, e de um dia para outro você precisa mudar, né? Isso. Há uns 10 anos eu escutei uma conversa, né? De que existem pessoas que são pesquisadoras de marcas. Pesquisam, observo que ela não tem o registro para um futuro interessado comprar, vender. Isso aconteceu muito na internet com os domínios. Né? Exatamente, foi nessa época mesmo. Isso em 2009, 2010. Enfim, alguns grupos registravam todos os nomes possíveis, né? Então as grandes marcas ainda assim de lojas, né? Quando iam registrar, aí entrava em contato, né? Até a igreja teve a situação de uma igreja que eu conheci também que entraram em contato no Rio de Janeiro, mas o domínio estava registrado aqui em Salvador, e aí tentaram, né, negociar. Mas, enfim, é a questão realmente, professor, do registro de você, né, se antecipar, né? Eu acho que é mais uma prevenção, né, do que deixar para na verdade futuro, né? Passar a olhar para a marca como ela deve ser, como um fator muito importante. Exato. O cara não vai começar a usar eu precisaria de um equipamento hoje, lá na frente eu vou me preocupar com ele. Não. Né? Então a marca deve ser tratada como um dos pilares, né, do negócio, cada vez mais, né, vem ganhando essa importância. E é importante, desculpe só te interromper, a marca ela precisa ser compreendida como um ativo. Sim. Porque muitas vezes, quando você faz o registro da marca, você detém a marca, aí muitas vezes a gente não pensa isso, né? Tem gente que não pensa isso como um ativo. Mas, digamos, se você estiver pensando em encerrar um negócio, muitas vezes pode ter uma outra pessoa querendo o registro da marca. Então você tem mais um elemento para a negociação. Entendeu? Exatamente. A questão é que é enxergado normalmente como que de fato não é tão... Se você observar um pequeno empresário e tal, não é tão barato assim, mas para muita gente é visto como o registro como um prejuízo, né? Ou um gasto que às vezes ele acha, não vou ter esse gasto aqui, eu prefiro arriscar. É isso, ele entende como um gasto e não como investimento. E não como investimento. Então, se tivesse, se essa mentalidade fosse alterada para investimento, acho que isso melhoraria um pouco essa conduta diante da marca, né? Sim. Eu mesmo tive um caso, né, que uma vez um cliente me procurou e ele estava muito preocupado. Ele falou: olha, eu já fiz muito investimento alto, né? Um colega advogado que não atua nessa área ele indicou ele para mim e tal. Ele me explicou a situação. Ele já tinha feito investimento para uma loja que ele tem de alguns produtos, e aí a marca ele mesmo, né, fez o pedido de marca e não deu certo. Falou: olha, não passou, eu estou muito preocupado porque eu já fiz, né? A gente tem a questão, né, da identidade visual, né? Propaganda, a propaganda e tal. Já fiz investimento alto, como é que a gente vai poder resolver? E aí a gente teve a oportunidade de fazer um estudo com ele, né? Digamos assim, dos elementos que poderiam ser registrados, e um ano depois saiu lá, ele conseguiu, ele ficou muito feliz,
porque é justamente o investimento de uma vida, né? Às vezes você deposita toda a sua esperança, todo o seu trabalho, todo o seu esforço naquele empreendimento e é um sonho, né? E quando não dá certo... E aí, nesse caso, professor, assim, esse ajuste, né, o trabalho que você realizou, ele vem mais, assim, essa adequação vem mais em que sentido, assim? Ele era simplesmente era uma falta de capacidade técnica dele? Ou qual foi o tipo de ajuste que você fez para que fosse aceito? Na verdade, assim, o que acontece? Às vezes é aquela história do olho clínico, né? Sim. Então, às vezes a gente, assim, observa duas coisas diferentes e, assim, são duas coisas iguais. Mas para quem está acostumado a lidar assim, ele consegue ver algumas diferenças. E a partir das análises que o NPI ele vai fazer, a gente tem mais ou menos uma ideia do que pode ser diferente ou não. E aí fazer alguns ajustes em relação à denominação, né? Então, algumas mudanças assim na denominação que pode acontecer em relação que a marca ela pode ser protegida como um conjunto, né? O nome, o símbolo, só o símbolo ou só o nome, entendeu? Então é feito alguns ajustes assim para tentar preservar ou se mudar também que aquela mudança não venha a inviabilizar aquela identidade. Exato. Né? Então, porque algumas marcas elas fazem como se fosse uma atualização, né? Olha, sim, agora a marca mudou e tal, mas é também uma questão que pode ser, digamos assim, bem recebida, né, pela clientela. Então, sim, é importante alguns estudos, algumas análises nesse sentido. Ajustes, né? E existem algumas vedações, não é, professor, com relação a alguns termos e alguns símbolos que, de pronto, a legislação veda? Não permite. Sim, tem. Existem algumas coisas que não são passíveis de registro de marca. Então, vem, por exemplo, a questão de símbolos públicos, né? Questões também de ordem pública. Você não vai poder se utilizar de registro de marca do brasão. Sim, exemplo, bandeira do Brasil. De armas, por exemplo. Isso. Então, existem símbolos públicos moedas que não também, se não me engano. Né? Símbolos públicos que não vão poder ser utilizados, nomes que já existem. Então, algumas pessoas também, como também já havia acontecido, o nome próprio, por exemplo. Né? Você pode registrar uma marca, né? Porque tem pessoas que têm isso, né? Como os cantores. Sim. Já tive um caso com esse, né? De um cantor que ele queria fazer o registro de marca e outra pessoa queria registrar para impedir que ele cantasse. Então, a gente conseguiu reverter também o primeiro pedido e conseguiu, depois de um tempo, ele conseguiu fazer o registro. Sim. Então, existem alguns impedimentos para o registro de marca, né? Então, você não vai poder se utilizar, digamos assim, do patrimônio alheio, de questões públicas, da ordem pública. Né? Tem algumas marcas que são ofensivas à moral, aos bons costumes, então a lei também veda. Sim. Então, tem uma série de restrições para evitar conflitos, né? Para evitar um mal-estar também social e evitar uma confusão. E eu acho que também, assim, alguns símbolos, por exemplo, eu vi um fato de aquela ponte lá de Florianópolis, e aí eu acho que foi até uma maratona, só que eles estilizaram a ponte, e aí a partir do momento que ela foi estilizada ao ponto de ficar distinta, eles puderam utilizar, porque também é isso, né? Um portal que exista, por exemplo, aquele portal que até eu não sabia, eu fiquei sabendo outro dia, o nome é Portaló, que é uma determinada área que você tem de carga e descarga. Então, aquele portal de entrada do Morro de São Paulo, apesar de algumas empresas utilizarem, mas ele não é passível de registro, justamente porque aquilo ali vamos dizer, um bem público, né? É como se fosse um isso símbolo, também, né? Se você tiver... O nome genérico também, ele não deve ser utilizado. Sim. Então, a gente vê muito nomes genéricos nas empresas. Né? É muito comum ter nome genérico. Digamos, você monta uma empresa de lanche, é o rei do lanche. Né? Sim. Você não vai poder registrar, porque imagina, se alguém registrar lanche e proibir que todo mundo usar, sim. Não tem como, né? Então, o nome genérico ele também não poderia. A marca ela tem que ser distintiva. Sim. Então, a distinção ela não vai combinar com o que é genérico.
Sim. Então, tem nomes que você não vai poder se apropriar justamente porque inviabilizaria um negócio, né? Então, nós que somos advogados, a gente não vai poder chegar e registrar, olha, a advocacia. Sim, então, inviável. Né? Se a gente fizer isso, a gente vai registrar o advogados, por exemplo. Advogados associados. Aí daqui a pouco a gente vai querer tirar todo mundo do mercado. Não precisa nem trabalhar mais, vai viver só processando os outros pelo direito de uso. Né? Já pensou? Professor, na atuação do advogado, né? Na área, né? Vamos dizer, já existe um sub-ramo dentro do direito empresarialista, já existe, não aqui no contexto do interior, eu digo um contexto mais amplo, até porque hoje pela internet, né, você pode prestar consultoria, já existe um sub-ramo de propriedade industrial, intelectual em geral, para que o advogado se especialize, vamos dizer, que seja um especialista do especialista, ou ainda fica ali mais na área do comercialista mesmo? Olha só, como a gente... Assim, a propriedade intelectual ela depende muito do meio em que você está. Sim. O meio que valoriza mais a propriedade vai ter mais trabalho para o advogado e aí ele vai poder, digamos assim, se especializar. Num meio que valoriza pouco a propriedade intelectual, você vai ter menos, né? E, consequentemente, vai ser um generalista. Geralmente, o advogado de cidade pequena ele acaba fazendo muita coisa, porque ele não pode se especializar só em um determinado tipo de trabalho. Né? Então, a gente vê muito isso. Então, assim como o médico também. Né? O médico no interior ele é mais generalista, né? Por conta da demanda. Né? E quando a gente vai para cidades maiores, centros maiores, a gente vê essa especialidade de uma forma mais acentuada. Então, você pode ser, por exemplo, apenas advogado de direitos autorais. Pode acontecer. Tem advogados especializados em defender a questão de direitos autorais de fotografia, direitos autorais de músicos, direitos autorais audiovisuais. Então, existe essa especialização. Né, que é uma especialização, como eu digo, depende muito do aspecto econômico local. Então, se você atua em cidades menores, né, o advogado que está assistindo vai diminuir. Pode acontecer, por exemplo, dele defender um compositor, né, um músico, pode acontecer também de ter uma patente, mas o número de casos acaba sendo menor, e isso muitas vezes inviabiliza que ele se especialize nisso, né? Então, é também uma questão de mercado, né? O advogado ele vai atuando de acordo com isso. Eu, quando estava estagiando, eu estagiava com um advogado lá em Ilhéus, né? E ele dizia assim, quem define o advogado é a clientela, mais ou menos isso, né? A gente vai, monta o escritório, começa a trabalhar e a clientela vai procurando, e a gente, lógico, né? A gente tem a nossa preferência. Eu, por exemplo, nunca atuei na área penal, não gosto. E vão aparecendo outras coisas e aí a gente vai definindo. Eu gostava mais do civil, eu fui fazendo mais as coisas na área civil, na área de propriedade intelectual também foi aparecendo. Então, isso foi definindo mais o meu perfil também. Então, eu acho, na área do empresarial, no geral, ainda existe também essa luta, né? Aquela mudança de percepção do empreendedor, de que ao invés de te procurar só depois dos problemas, que ele te procure antes, ou que então que ele te procure em razão de uma demanda trabalhista, o que seja, mas que a partir dali você consiga plantar uma semente. Poxa, e esses seus contratos, vamos dar uma olhada, podemos rever sua estrutura societária, para passar a antecipar, e aí poderia trabalhar em parceria, né? Com os outros empresarialistas também. E que quando o empreendedor chega a esse nível, que ainda é sofisticado, vamos dizer assim, para o nosso dia a dia, né? Pro nosso, se antecipar, é uma coisa, né? Se antecipar e tratar também de propriedade intelectual ainda é uma coisa um pouco, mas a gente também é o nosso trabalho, né? De começarmos a trazer essa ideia para que o empreendedor entenda, né? Que é fundamental. Professor, uma coisa que eu tenho observado já há um tempo
de algumas marcas regionais, nesse sentido de, por exemplo, lá na região da Serra da Canastra, lá em Minas, várias cooperativas e empreendedores, eles se uniram e lá eles têm hoje uma marca, um selo da Canastra. Houve há um tempo atrás uma questão, até uma discussão judicial com relação ao vinhos do Brasil, né? Com o pessoal lá do... além da marca do produto, então, um determinado vinho ele vai ter duas marcas, né? Ele tem a marca lá da vinícola do Manuel e também tem essa ampliação, né, da atuação das marcas nessa distinção, que muitas vezes uma marca dessa pode passar a ser mais importante do que a marca. Sim. Eu não conheço o vinho do Manuel, mas se for... eu não sei, esse queijo eu não conheço exatamente, mas é da Canastra, então isso também é interessante observar como que pode ir se ampliando, né? Com as pessoas tendo criatividade, né? Como que isso pode ser... E até os selos também de qualidade, né? Os ISO... Tem algumas embalagens que você olha no supermercado que tem umas 20 marcas, né? Sim, a marca ela pode ser de certificação também. Sim. Você pode criar um selo como para assegurar, né, a qualidade do produto. Se, digamos, aqueles produtos ou serviços, eles atenderem os requisitos do selo, eles vão ter o selo. Então pode ser feito também uma marca de certificação. Você falando, né, também me lembrei de uma outra situação, que a gente não fala em marcas, mas fala em indicação geográfica. Isso. Que é também uma propriedade muito interessante. Eu vejo assim, às vezes eu passo por uns lugares e vejo muito assim, o potencial que a gente tem que a gente não explora. Valença mesmo, a região tem um potencial muito grande de indicação geográfica também. Então, o que é indicação geográfica? Você pegar um produto que tem uma qualidade em determinado local e, digamos assim, dizer a origem, né, ou a procedência daquele local. Então, digamos, seria como o cravo de Valença, né? Ou Costa do Dendê, né? O Dendê de Valença, a piaçava, né, da região do Baixo Sul. Então, aquilo ali pode ter características especiais que só tem naquela região e aquilo ali vai agregar valor do produto. Ou então, você fazer só uma denominação, você dizer, não, vem de Valença. Então, aquela farinha que tanto me encanta que eu falei aqui, digamos, farinha de Valença, né? Então, qualquer lugar que eu tivesse, e aí alguém falasse, não, essa farinha aqui é de Valença. Agora, em Salvador, duas coisas a gente ouvia muito, né? Na década de 90, que o professor foi falando, eu fui lembrando, que o que se falava de Valença era o camarão de Valença. E a farinha era de Nazaré. Né? A farinha de Nazaré, tanto falava, Nazaré das farinhas, né? E hoje, inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, é Santo Antônio que fabrica mais farinha do que Nazaré, né? Já ouvi isso aí. Né? Então, ou seja, existem realmente essas vinculações do produto com a cidade, mas que aos poucos eu tenho visto que meio que está se perdendo, por assim dizer, né? Isso é propriedade intelectual aqui no Brasil, a gente precisa valorizar mais ela, estudar mais e compreender mais. E valorizar, porque existe um grande potencial de exploração. Vocês vão lembrar que existia um refrigerante da garrafa verde, antigamente, que de uma determinada fruta da Amazônia. Claro, você vai falar a marca, né? Que botava embaixo assim, champanhe. Sim. Vocês ainda veem champanhe naquele lugar? Não. Só de uma região determinada lá. Porque eles não podem mais utilizar. Não podem mais. Agora é espumante, né? No máximo A França ingressou, inclusive, com a reclamação, porque o Brasil tinha produtos, né, que diziam que se intitulavam de champanhe, né, e aí não podia, porque o champanhe é uma região, é justamente uma indicação geográfica, tem que vir de determinado local. E aí houve uma adequação e hoje a gente não vê mais nada com o nome champanhe aqui, nem em refrigerante, nem em outros espumantes aqui. Por quê? Por conta da indicação geográfica, da proteção da propriedade intelectual.
Professor, dentro ainda desse tema de marcas, eu sei que existem marcas, você pode ter uma marca só com caracteres, pode ter caracteres e imagens, só imagens. Agora, existem determinadas marcas que, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, mesmo que não tenha escrito o formato da garrafa, nos Estados Unidos eu tenho certeza que eu não sei, o formato da garrafa é patenteado, porque se você, aquelas garrafas antigas que perdiam até o escrito, mas ninguém confunde aquela garrafa com de qualquer outro refrigerante, você sabe que é uma garrafa de Coca-Cola. Outro, aquela embalagem do Yakult, ela também, se não tiver nada escrito, você vê um desenho daquele formato, você vai identificar. Então, existe essa possibilidade assim de você jogar com o que seja, a partir do momento que é visual. Até eu vi uma outra também, se não me engano, era o escrito Sony. Um leigo, ele olha, ele acha que é só o nome, mas não, porque o tipo que eles utilizaram, a tipografia foi... Então ela passou a ser o nome e a tipografia. Teve um problema com, acho que, salvo engano, foi com a Gradiente, nesse aspecto também, que tinha alguma coisa 3D no G e era que identificava a marca e, não salvo engano, depois eles usaram só o G, aí depois passaram a usar com... Enfim, é um tema muito, muito então, interessante. Existe mesmo essa... E sendo visual, você pode trabalhar nessa... né? Aí existem duas questões, né, para serem colocadas. Existe a figura da marca tridimensional. Então você pode fazer, como o caso da garrafa de Coca-Cola, é uma marca tridimensional. Sim. Porque você vai dar preferência, no caso, em fazer o registro de marca? Por conta do tempo. Cada propriedade tem um tempo de duração. Né? A marca ela vai ser renovada a cada 10 anos, mas não existe um tempo limite, como existe no caso da patente e do desenho industrial. Que o desenho industrial é uma proteção do desenho. É uma mistura, como alguns doutrinadores chamam, da parte artística com a parte da propriedade industrial. Então você tem ali a proteção justamente de um formato diferente. Sim. Então quando você tem, digamos, não pela utilidade do produto em si, mas, digamos assim, aquele produto ele tem um desenho, uma forma plástica diferente, se dá uma proteção chamada de desenho industrial. Então você pode fazer o registro e ter a sua proteção, ninguém vai poder copiar aquilo ali. Geralmente, desenho industrial, a indústria automobilística tem muito, né? Sempre muda uma lanterna de um carro, coloca alguma coisa. A questão da marca tridimensional é a questão da garrafa. A marca, ela podendo ser renovada a cada 10 anos, ela não vai cair em domínio público. Então, ela vai gozar de uma proteção muito maior. Sim. Então, você cria uma marca, aquela identidade em relação à garrafa, realmente é distintivo, porque você vai encontrar uma garrafa não é igual às outras, a gente percebe a diferença. E aquilo ali, ele vai, né, ter a proteção necessária aí por um bom tempo. Uma coisa, por exemplo, porque que a Coca-Cola, ela nunca buscou a patente, né, do refrigerante, porque ela sabia que um tempo aquilo ia cair em domínio público. Então ela vai para uma outra questão, que é a proteção do segredo industrial. Então ela mantém aquilo ali guardado e nunca vai precisar... Tal da fórmula, né? Isso, ela mantém guardado e nunca vai precisar divulgar aquela fórmula, porque ela nunca registrou. Então também não vai cair em domínio público. A propriedade intelectual, ela tende a cair em domínio público. Ela tem uma proteção por um tempo, mas passado, né, o seu tempo de proteção, ela vai poder ser explorada por terceiros, vai poder ser reproduzida livremente. Então, no caso da Coca-Cola, por que ela não vai? Já tem um bom tempo de Coca-Cola, mas ela não vai poder justamente por isso, por conta de optar por não fazer o patenteamento da forma. Na verdade, eles se resguardaram por outro caminho muito mais eficaz, né? Sim. Tiveram bons advogados, estudiosos dessa área lá atrás. Professor, agora falar um pouco a respeito de patentes, né? Especificamente de invenções.
Aí eu queria que você nos falasse um pouco a respeito dos requisitos, né, que a legislação brasileira impõe, quais sejam novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Eu vejo assim, às vezes, uns termos um pouco abertos, assim, talvez um pouco subjetivos, mas nos dê assim, uma visão um pouco mais prática. Novidade, teoricamente, é fácil de entender, mas a atividade inventiva e a aplicação industrial, que é uma coisa que você queria que, por favor, nos situasse melhor. Claro, vou explicar. Bom, quando a gente tem a novidade, para se patentear, você pode patentear uma invenção ou um modelo de utilidade no Brasil. A invenção é algo novo. E o modelo de utilidade é, digamos assim, um novo sobre algo que já existe. Então, seria uma espécie de um aperfeiçoamento, né, daquele bem. Então, quando a gente fala em novidade, então você pressupõe que tem que ser algo que ainda não existe. Para fins de registro da patente, tem que ser algo que não está ainda, não compõe ainda o conjunto da técnica, né? Ou seja, não é conhecido. Então, se você quiser patentear, por exemplo, aqui, você vai patentear uma máquina fotográfica, né? Um microfone, você tem que ver os equipamentos que tem ali e aquilo ali, o pesquisador, o perito do NPI, ele vai ter que avaliar se aquilo ali não é algo que já existe. Entendeu? Então, se for algo que já existe, então não vai ser patenteado. Entendeu? Ele vai fazer uma pesquisa e vai considerar, olha, nos últimos 12 meses aqui, isso aqui circulou, Lúcio, ele botou na internet, porque às vezes o que acontece, muita gente deixa de ter uma patente porque primeiro divulga. Sim. E depois é que se preocupa com o registro. Então, isso é um erro. Geralmente, você primeiro tem que patentear. O que é que os laboratórios fazem com medicamento? Isso aqui é uma coisa, né, que eu pesquisei que é muito interessante. Quando se é feita uma pesquisa de medicamentos, ela demora muito tempo. Demora, em média, uns 10 anos para ser aprovada. Então, quando você faz uma pesquisa, você vai fazer, tem a fase de laboratório, aí depois tem a fase em animais, depois você começa a fazer a testagem com seres humanos, até que aquele medicamento ele seja aprovado. Se for aprovado, você pode comercializar. Então, o que é que acontece com isso? O laboratório primeiro faz o registro da substância e depois vai estudar para que aquela substância serve. Porque se ela esperar ter aquela noção depois, ela perde o tempo de fazer o registro. E aí já pode ser patenteado por terceiro ou nem ser patenteado mais. Então, muitas vezes a preocupação é você assegurar a proteção. Porque um laboratório, ele passa, o tempo de uma patente são 20 anos. Então, se o laboratório ele passa 10 anos com pesquisa, ele só tem mais 10 para explorar. Para explorar e lucrar, né? Isso. E depois daqueles 10, o medicamento ele vai cair em domínio público, vai ser o genérico. Por isso que o genérico ele é sempre mais barato, porque ele pegou a fórmula ali sem precisar investir tanto nas pesquisas. Então, você tem aí o laboratório ele vai ter em média uns 10 anos para vender aquele e retirar o investimento que ele fez também nas pesquisas. Então, muitas vezes, quando você publica antes, você perde a possibilidade de registrar depois, por conta dessa ideia da novidade. Então, se é algo que já está no estado da técnica, se aquilo ali já é compreendido, o INPI ele não vai aceitar. Então, é até uma questão que muitos pesquisadores, né, pesquisadores que recebem financiamento, às vezes eles têm a necessidade de publicação de trabalhos, até para dar um retorno, e aí você publica o artigo antes de fazer a patente, né? Então, quando você dá a ciência aquilo ali, você corre o risco de perder a patente depois, né? Então, tem que ser algo conjunto, né? Pelo menos. Ou então, primeiro fazer a patenteabilidade e depois você buscar a publicação para não correr esse risco de ferir a novidade. Professor, fala um pouquinho, por favor, sobre o estado da técnica. O estado da técnica, Lúcio, é justamente o que é compreendido como já existente. Sim. Entendeu? Então, para ser algo novo, tem que ser algo diferente do estado da técnica.
Então, assim, você vai fazer um estudo do que há no mercado e saber se aquele produto é novo mesmo ou é só, digamos assim, uma pequena modificação, uma pequena alteração. Porque se não tiver essa característica da novidade, não vai passar pelo crivo da patenteabilidade, entendeu? Sim. E no caso, tem a ver com aquilo que foi tornado acessível ao público, vamos dizer assim. Se naquele momento da tentativa de patente, se aquilo já era de conhecimento público, vamos dizer assim. Sim. Agora, é uma coisa que eu fico um pouco em dúvida, assim, porque a novidade tem que ser aplicável, não é? Sim. E aí é isso. Pensando então ainda no estado da técnica, se aquela ideia ela já precisa ser aplicável para que ela se torne estado da técnica. Então eu tive o robô lá na década de 70, ele teve a ideia era nova, mas ele não teve aplicação industrial, vamos dizer assim, que é o termo que não era ainda aplicável. Ela só vai se tornar patenteável a partir do momento que ela for aplicável, não é isso? Sim, porque, como eu te falei, a ideia ela não é passível de proteção. Sim. Então, somente dizer uma coisa que a gente lançar uma ideia aqui não vai ser suficiente. Sim. Porque o INPI ele vai analisar a questão concreta. Sim. Ele vai analisar assim, o que é que há? Já existe um holograma de fato? Sim. Digamos, existe algum equipamento que faz holograma ou aquilo ali é só uma ficção? Um jogo de... Uma ideia que está aqui, mas não... É um jogo ali da televisão, entendeu? Sim. Então, assim... não, aquilo ali é computação gráfica, então... Sim, então é isso. O estado da técnica leva em consideração novidade, atividade inventiva e aplicação. Sim, o estado da técnica ele vai estar ligado à novidade. Sim. Que eu ia falar os outros. A atividade inventiva, você tem que ter algo assim que seja realmente, como é que eu poderia dizer assim, não seja óbvio para um técnico no assunto. Sim, um técnico mediano. Isso, eu costumo brincar com os alunos na aula de propriedade intelectual, de dizer assim, olha, vou criar um celular com câmera. Pega uma câmera velha, aquelas que tirava filme, né? Tinha filme, passa uma fita com um celular velho e diz assim, olha, eu já tenho aqui um celular com câmera. Bom, para um técnico do assunto, obviamente, aliás, não precisa nem ser um técnico do assunto para ver que aquilo ali não tem atividade nenhuma. Sim, não tem inventividade nenhuma. Não tem inventividade nenhuma. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar simplesmente o técnico, ele vai ter que estudar aquilo ali, vai dizer, não, realmente isso aqui foi uma atividade inventiva, porque uma coisa é descoberta, outra coisa é invenção. Perfeito. A invenção, ela depende da criação humana, da ação humana. A descoberta não, é algo que está lá. Você simplesmente descobriu, você achou. Então, o que está descoberto, ele também não vai ser protegido, porque não houve uma proteção. Né? Então, teve gente que já tentou fazer, digamos assim, registro do açaí. Bom, é uma coisa da natureza, não tem como. Agora, se você tiver alguma mudança química, né, naquele produto e gerar uma substância diferente que possa ser aplicada na indústria, aí já é outra questão. E por fim, é justamente a aplicabilidade na indústria. Aquilo ali tem que ter uma finalidade, tem que ser útil. Tem que ter uma resposta, né? E tem que ser viável também, né, para ser produzido. Então, se você criar algo novo que realmente tem uma qualidade técnica indiscutível, mas que não é passível de ser fabricado ou ser utilizado na indústria, não vai ser também patenteado. Tem que atender os 3 requisitos, né? Realmente me parece é o mesmo ramo, mas são áreas parece distintas. Eu fiquei imaginando agora se um advogado fosse aprofundar, por exemplo, é o que o professor falou, direitos autorais de cantores. Sim. Você já vai ter tanta coisa, né? Desenho industrial já passa a ser uma coisa muito diferente, né? Compositores também, né? Compositores, cantores, né? A gente vê que é realmente um leque de opções, né? Eu estava aqui lembrando dos programas de computação também, né? De computadores, né? Sim. Porque a todo momento surgem aplicativos, surgem programas que
naturalmente serão, vamos dizer assim, a gente observa qual é a aplicabilidade daquilo, né? E antes até menos. Antes a gente tinha acesso quando a gente comprava um computador e precisava dos programas no computador para ter acesso e observar a sua funcionalidade. Sim. Mas agora com os celulares, os smartphones, a gente tem aplicativo para tudo. Então tudo nós, na verdade, hoje estamos muito mais inseridos aos aplicativos, né, do que necessariamente a um computador, né, a um PC mesmo, né? Sim. E tudo aquilo ali realmente, né, precisa ser materializado, e para ser materializado precisa desses registros, vamos dizer assim. Sim. Tudo, e a gente, quando a gente olha assim, pega assim um telefone, a gente vê marcas. Sim. Porque cada aplicativo é uma marca diferente, né? Então a gente observa e aí a gente observa também a questão do aplicativo, porque tem um aplicativo, mas tem outro que tem uma funcionalidade parecida ou aproximada, né? Mas alguma situação, alguma circunstância vai diferenciar do outro, para mostrar que há essa diferenciação, né? Para fins de registro, por exemplo. O software ele já vai para a lei de direitos autorais, né? Sim. Ele tem uma lei específica para o software. Sim. E ele vai justamente nessa linha, né, de proteção autoral, né, que é mais ampla, né? Os direitos autorais eles têm um tempo de duração maior do que o da patente, por exemplo. É uma lei onde as penalidades são bem mais duras também, né? Em relação a cópias, essas coisas. Nós fechamos hoje até um acordo com uma empresa aqui de uma cidade próxima que teve um problema de um suposto acesso indevido de software e a diferença dos valores nós conseguimos fechar no extrajudicial já foi um valor, mas a diferença, eu conversei com o pessoal da litigância deles e ele me falou assim, para início de conversa, se passasse para o judicial, eles estariam falando de um valor 5 vezes maior e amparado, não é que ele queria, realmente ele teria amparo, né? Realmente é uma área bem protegida. Professor, eu queria que você me falasse um pouco especificamente a respeito da diferença entre do artigo 10º aqui da lei específica, que eles chamam de, vamos dizer, inventos teóricos, que a legislação não considera invenção, e o 18 de determinadas itens que não são patenteáveis. Então, por exemplo, o que for contrário à moral, como o professor já tinha falado, substâncias, todo e parte de seres vivos, né, exceto agora aqui os transgênicos. Então, determinados itens não são patenteáveis. Já outros não podem ser considerados nem mesmo invenções. Me explica um pouco assim melhor essa distinção dessas duas vedações. Veja, você vai ver aí na redação de cada um do artigo que ele já faz uma distinção. Quando ele diz que não é invenção, então ele já exclui a possibilidade, digamos assim, de você tentar se apropriar daquilo. Então, nos outros, no artigo 18, ele, digamos assim, dá a entender que algumas coisas, mesmo que pareçam ser, essas estariam excluídas. Se não fosse o artigo 18, poderiam entrar como objetos de patente, sim, entendeu? Sim. Já a outra do artigo 10, ele já exclui porque não tem característica inventiva. Você vai ver aí a ideia, não é isso? No artigo 10. O 10. Isso. Então algumas coisas até interessantes. Regras de jogo, obras literárias, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, concepções puramente abstratas, né? Aí você volta ali também para aquela aplicabilidade. E algumas coisas que estão no artigo 10, eles também não são objeto de patente, porque já são objetos de proteção autoral. Sim, então é uma outra lei. Sim. Então por isso que ele também exclui. O programa de computador tem um regramento específico. Então não vai ser objeto de patente, mas ele mesmo assim tem proteção. Tem outra proteção. Perfeito. E essa evolução, imagino que tenha sido agora relativamente pouco tempo com relação aos transgênicos. Isso, o professor sabe dizer isso até que ponto... porque inicialmente o todo ou parte dos seres vivos não são
não seriam patenteáveis. Essa abertura para os transgênicos, isso... Mas aí entra numa lei também específica. Já então tem é a lei isso. de cultivares. Então é isso. Aí já que tem como a lei não faz específica. a remissão aqui, entendi. Professor, como eu comentei com você antes, eu estudando um pouco a respeito desse tema, eu me deparei com uma aula a respeito da teoria da diluição, né? Sim. Então, voltando para falar de marcas, justamente, eu acho que até corroborando isso que a gente vem defendendo, de que cada vez mais a marca se torna um bem por si só, né? E determinadas marcas se tornam de um valor assim inestimável, e elas são muito distintivas e no mundo inteiro, né? Então, por um exemplo, aquela onda da Nike, por exemplo, você não precisa escrever o nome, né? Eu já imagino sabe que qual é a empresa. você for na China, na África, na Europa, em qualquer lugar, o aquela símbolo marca da Mercedes, o símbolo da Ferrari. Então, determinadas marcas, por serem muito distintivas, elas atingem um nível que a legislação dá a elas uma proteção extra. É isso, professor? Sim. A marca, ela assegura uma proteção pela distintividade, que é uma proteção tanto para o empresário quanto para o consumidor. Então, muitas vezes, a marca ela tem um poder tão grande que ela se torna uma marca assim, que deve-se evitar aquela reprodução em outros segmentos também. Então, justamente para evitar uma confusão do consumidor. Então, existem marcas que são tão conhecidas que, digamos assim, mesmo que você não vá colocar aquele símbolo ou aquele nome em determinado produto, coloque em outra categoria, você vai confundir, o consumidor ele pode olhar e perceber assim, olha, essa marca aqui deve ser do mesmo fabricante. Sim, e sendo do mesmo, deve ser boa também, sendo assim, vou consumir. Entendeu? Então, existe uma preocupação justamente para a proteção tanto da marca quanto a proteção da clientela, né? Para que essa confusão não exista. Então, existem marcas que elas têm uma exposição muito maior, elas são muito conhecidas. Então, qualquer, digamos assim, alusão a essa distintividade delas pode gerar uma confusão no mercado, né? Ainda que seja em uma categoria que ela não faça, né? Então, assim, às vezes a gente pode ver uma marca, digamos, uma marca de um carro, aí você vê o símbolo do carro numa roupa, você pode até imaginar que eles resolveram ampliar os negócios e estão fazendo roupas. Então, essa preocupação é justamente porque existem marcas que são tão presentes e tão fortes que elas podem gerar essa confusão mesmo em outros ramos. Em ramos diversos, porque normalmente as marcas que não têm tanto relevo, você tem direito à proteção naquele determinado ramo. Nicho, né? Aquele nicho ali. Ou em ramos ali próximos, né? Então, se o cara tem uma oficina mecânica com determinado nome, o outro poderia ter um restaurante com aquele mesmo determinado nome. Com relação à territorialidade, a proteção é sempre... A nossa legislação, ela te dá sempre a proteção para o território todo, ou você pode ter também uma regionalização, professor? Sim, a proteção é para o território como um todo. Sim. Muitas vezes e assim, essa exigência pode ser feita, né? Quando você tem o seu registro, você pode, digamos assim, buscar essa proteção que ninguém copie em todo o território. Agora, algumas ponderações que são feitas se realmente existe uma concorrência, né? Existe, exatamente. Digamos assim, se você está aqui em Valência, muitas vezes uma pessoa está lá produzindo algo semelhante no Rio Grande do Sul, mas digamos assim, são coisas que não vão entrar em conflito. Então, você vai precisar fazer essa exigência e tal, talvez não seja necessário, entendeu? Mas existe a possibilidade, entendeu? Sim. Então, muitas vezes alguns negócios eles não vão entrar em conflito. Exato. Tem outros que sim, digamos, se você produz e vende pela internet, como foi o que eu falei aqui anteriormente, que a internet ela acabou dando um boom nesses problemas de marca justamente porque com a pandemia muita gente começou a vender à distância.
Exato. E aí colocou a marca em evidência e começou a divulgar. Então aí muitas marcas que são semelhantes, elas acabaram entrando em conflito. E aí decorrendo disso, a gente começou a ter alguns problemas. Uma outra situação também que é tolerável é quando o nome ele é muito comum. Eu falei, se é um nome que vai indicar uma categoria, então você dificilmente vai ter uma proteção total, entendeu? Então pode ser uma questão não necessariamente da territorialidade, mas um problema com o nome que você tem. Sim. Um nome que é mais forte, por exemplo, a IPO. A IPO não vende maçã, não vende produtos, ela vende outra coisa. Então, assim, é um nome forte, porque você não vai encontrar concorrente que vai utilizar aquilo. Né? Então, você tem um nome que é distintivo naquela categoria. Sim. Certo? Vai ser diferente se você botar alguma coisa relativo realmente ao aparelho. Sim. Né? Se você utilizar o nome do aparelho. Né? Então, vamos supor aqui que Igor resolva montar uma fábrica de computadores. Ele bota Igor Computadores. Os computadores, por exemplo, não vão ser o objeto da proteção. Ele não vai ter como pegar o nome daquele gênero e proteger. Sim. A menos que ele crie uma distinção tal, né, que possa ser passível de proteção. O que eu vejo muito assim, por exemplo, Apple, né? O professor falou Apple. Aí uma empresa que trabalha com assistência, por exemplo, né? Reparos, coloca lá Apple Service, por exemplo. Então isso aí não tem repercussão, né? De proteção da marca, porque não haverá o conflito. Mas voltando aqui à questão do restaurante, assim, tecnicamente e materialmente, qual é o conflito de um restaurante em São Paulo com um restaurante no interior da Bahia? Eu não vejo um conflito assim próprio, né? Até 2 décadas atrás, não. Mas hoje, devido à internet, inclusive nós temos também uma questão com relação a isso. Se o Mega Chique daqui, o Ponto Chique fosse Ponto Chique, vendesse para o Brasil todo, se as duas empresas, por exemplo, vendessem, sei lá, não tem como, porque refeição não tem como, mas se for chocolate, vende chocolate. Aí compreende, porque você está vendendo no território nacional, vocês são concorrentes nacionalmente, mas uma situação aqui, uma situação lá, às vezes gera, eu acho que aí é um rigor, até porque eu já vi outras situações de uma cidade ter uma loja com nome e em outra cidade completamente diferente, no sul do Brasil, e tem o mesmo nome. Talvez nenhuma das duas tenha regularizado. E eu até fiz. Pelo menos uma das duas não está regular, né? Sim. Com certeza. Ou as duas não estão. É isso, o mais provável é que as duas não estejam mesmo. Mas também tem, assim, é preciso fazer essa análise, se há um conflito. A princípio, realmente não parece ter um conflito, mas atualmente também a gente precisa pensar na franquia. Sim. Muitas vezes existe uma perspectiva do negócio de expandir para a franquia. Isso. Que é ainda quando você ainda dá mais digamos assim, um upgrade, né? Dá uma elevada ainda naquele ativo, né? Que a gente falou no começo. Porque você inicialmente tem a marca que você pode negociar e com a franquia você pode expandir o negócio, né? Sem precisar fazer aquele outro investimento. Pelo contrário, você vai gerar uma receita para você sem você precisar, digamos assim, estar naquele local. Né? Você vai ter algumas obrigações, vai ter que fazer a divulgação, propaganda, marketing, né? Mas outros fatores é o outro empresário que vai seguir adiante. Eu lembrei da McDonald's, né? Que uma cidade tinha um Mac ou alguma coisa, e aí quando a franquia chegou, aí pediu para... Aqui no Brasil teve uma questão interessante que foi a do Johnny Walker com o João Andante. O professor lembra disso? Acho que, se não me engano, era uma aguardente que chamava-se João Andante. E o símbolo era parecido? O bonequinho, assim, também caminhando, entendeu? E eles foram obrigados a parar, né? Porque é isso...
Realmente. Isso é uma tradução livre aí. E no mesmo ramo, né, ali de bebidas alcoólicas, né? Então ficou. Bom, professor, aqui já caminhando para o final da nossa conversa, eu queria falar um pouco a respeito do livro. Da obra, né? Queria que você nos falasse aqui, assim, rapidamente, o que eu vou começar hoje e o que o estudante ou o advogado vai encontrar aqui. A ideia aqui é um norte ou é já um material aprofundado, assim, que me garante o início da minha atuação. Estou vendo aqui que é isso, o professor, como disse antes, atingiu aqui realmente todos esses ramos, né, diversos que nós conversamos hoje. E aí, professor, me fala um pouquinho sobre o livro para nós, por favor. Pronto, claro. Sobre o livro, né, a ideia sempre foi estabelecer um norte, né? Existem duas formas da gente escrever academicamente, né? Ou a gente vai tentar fazer o manual, aqueles cursos, né, que toda disciplina tem, né, direito penal, direito empresarial, direito civil, que ajudam muito o estudante, né, para a sua orientação, ou a gente faz uma pesquisa acadêmica, né, que foi o caso dos outros livros aqui que eu citei, como o do mestrado, a patente de medicamentos, então, que a gente faz mais aprofundado. Fala, por favor, então, quais são os outros livros, professor? Assim, eu tenho a patente de medicamentos. Patente, né, de medicamentos. Que foi a minha dissertação do mestrado, que virou o livro. Qual editora, professor? A editora Juruá. Sim, de Curitiba. E recentemente também foi lançado A Imagem, Sua Projeção, que é a minha tese, né? É fruto da minha tese de doutorado, que foi publicada pela editora Dialética. Sim. Então, assim, quando a gente tem esses projetos, né, as pesquisas, né, quando a gente desenvolve um trabalho relativo a essa pesquisa, a gente se aprofunda mais um tema específico. Né? O manual ele tem uma proposta já de trazer um conteúdo geral, né, de auxiliar, de compreender noções básicas. A propriedade intelectual ela tem uma característica diferente em relação a outros ramos do direito, porque muitos profissionais de outras áreas, eles também procuram conhecer um pouco mais de propriedade intelectual por atuação, às vezes estão atuando, fazendo pesquisa na universidade e querem conhecer um pouco mais, né, ou fazendo outros tipos de trabalho. Então, a propriedade intelectual ela é um ramo, digamos assim, mais envolvido tanto com o direito, mistura o direito com outros saberes também. Sim. Então, a preocupação era justamente que fosse um livro acessível tanto para o estudante de direito que está começando, que quer conhecer um pouco mais, que quer entender o que é propriedade intelectual, quanto também para aquele que vem de outra área e não está ainda habituado com o ramo do direito e precisa conhecer, precisa estudar, precisa compreender também. Então, a proposta foi mais nesse sentido, né, de esclarecer pontos assim que geram dúvidas, né, para os estudantes. Professor, e o livro novo sobre direito de imagem? Fala um pouquinho sobre ele. Eu estou arrependido de ter pedido para você trazer os dois, mas vai ser rápido. Eu estou curioso com a respeito do outro também. Tá certo. O outro, talvez uma oportunidade a gente fale especificamente sobre ele. Foi justamente o fruto da minha pesquisa no doutorado, né, e eu pensava, né, em como é que acontecia, né, o direito de imagem, como é que se dá a proteção do direito de imagem, né, uma questão muito polêmica e que eu não via assim uma análise, digamos assim, mais específica, né, do direito em relação a isso. Eu vi alguns doutrinadores falando e aquilo ali foi me despertando a curiosidade, eu fui estudando até que eu resolvi fazer o projeto e submeter ao doutorado. E aí, com o tempo, fui pesquisando um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai vendo algumas questões, né? Só para, digamos assim, introduzir assim, a polêmica, né? Em que contexto está? No livro eu faço algumas distinções que são importantes. Eu criei uma categoria que não é utilizada para os julgados, mas que eu entendo que é importante para decidir as questões práticas. E uma distinção também que eu faço é em termos de direito de imagem e direito à imagem. No direito civil, o termo correto é a gente utilizar o direito à imagem, que é o direito que a pessoa tem em relação de não ser filmada sem a sua autorização, de não ter a sua imagem divulgada.
Então esse é um direito da personalidade, um direito à imagem. Sim. Mas existe um outro direito que muitas vezes a gente não fala, que está ligado também à propriedade intelectual, que é o direito de imagem, que ele decorre, a imagem em si, digamos, vamos supor que eu tire uma fotografia de Igor. A Sim. imagem é dele, então ele tem o direito à imagem. Sim. Eu, enquanto fotógrafo, eu tenho o direito autoral, porque quem faz a fotografia, ele vai se apropriar daquilo. E como é que fica a exploração da imagem dele? Sim. Entendeu? Você tem o direito, digamos assim, de impedir. Mas e quando você quiser explorar economicamente aquela imagem? Porque é uma coisa que a gente diz, olha, os direitos da personalidade, eles não são passíveis dessa negociação, mas a gente vê, a imagem, a gente consegue fazer isso. Sim. Então, eu tive que me debruçar um pouco sobre essas questões para conseguir entender como é que funciona e por que o direito de imagem é diferente de outros ramos outros direitos da personalidade que a gente não consegue destacar, né? Que existe toda uma proteção que não são passíveis realmente de negociação. Por exemplo, você não pode vender órgãos, né? Você não pode vender a sua vida, por exemplo. Sim. Então mas você pode fazer um contrato para explorar economicamente a sua imagem. Então, por que isso é diferente? Então, vou deixar a dúvida aqui para uma próxima vez a gente discutir. Vai ser uma alegria, professor. Mais uma vez, professor, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, pela atenção, né, por ter prontamente aceitado o nosso convite. Obrigado. Nós tivemos aqui nos últimos episódios prazer de receber professora Maristela, professor Fábio Gabriel, professor Eduardo, agora o professor Matheus, e sem dúvida nenhuma vocês têm trazido, né, Igor, muito conteúdo, tem fortalecido muito aqui nosso projeto. Exato. A nossa intenção é essa, é ter conteúdo, né? Quem nos acompanha está atrás disso, né, de conteúdo, e não é fácil, mas a gente tem tentado atingir o estudante, o advogado e aquele que também não é da nossa área, mas que porventura tenha interesse, né, em determinadas. E nossa intenção é, na próxima etapa do projeto, é nós começarmos a focar em temas específicos. E aí as portas abertas, né, se o professor quiser nos dar essa alegria. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo mais uma vez. Obrigado pela atenção, foi ótimo. E eu que agradeço a vocês também pelo convite, pela receptividade. Gostei muito, né? Acompanho o projeto de vocês, um projeto muito interessante. Tá? Então, para mim foi um prazer estar aqui ajudando vocês também nesse projeto e que eu sou aí um espectador e admirador também do trabalho de vocês. Tá bom? Obrigado, professor. Quer deixar a sua rede social, Instagram? Pessoal, até para o contato do livro, né? Quem tem interesse, não só esse. Vai colocar, né? Pronto. Então o contato direto com o professor, né? Tem alguns exemplares. Agora, aqui a dedicatória, né? Isso aqui mundo, é específico, isso aí. Qual é, professor? @mateus.bezerra.adv. É o Instagram. É o Instagram, né? Maravilha. Pronto. Obrigado, professor. Obrigado, professor. O convite já está direcionado para falar sobre direito de imagem. Com certeza. E, mais uma vez, a gente só fica aqui agradecido porque nós estamos numa sequência de temas, né? Tivemos análise econômica do direito, tivemos o último previdenciário e agora, né, sobre propriedade intelectual. Temas atuais, né? Temas atuais e que muita gente, né, desconhece por não ter esse contato, né? Mas a gente está aqui para mostrar, né? E muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Aí você, né, que está conosco, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, é de graça, nos ajuda muito. Não custa Obrigado, nada. Caio, Estúdio Rocon. Vamos em frente, vamos seguindo na direção do mérito da causa. Até mais, um abraço.